naquele capítulo de matrizes, eu vou aproveitar que vou fazer um comentário que vale para matrizes e vale para vetores. Então, matrizes tem a novidade em relação ao que vocês já fizeram, que a matriz sendo uma tabela, você tem um arranjo espacial, né? Então, antes de continuar, lembra que vetor e matriz, você declara o tipo, e aí ele vai na memória, no C++, o vetor começa da posição 0, e a matriz começa da posição 0, 0. Você pode encher o vetor, por exemplo, com um conjunto, como é esse aí, quer dizer, quando você declara já atribui valor, ou você pode encher o conjunto cadastrando informações, ou você pode encher o conjunto com uma equação ou com sorteio. A novidade da matriz em relação ao vetor, o complicador, digamos assim, é que a matriz ela tem essa visão espacial, né? Eu posso, de repente, falar, olha, eu quero os elementos da diagonal principal. Qual que é o índice da diagonal principal? Ah, eu quero os elementos da diagonal secundária. Qual que é o índice da diagonal secundária? Ou eu quero aqueles que estão acima de uma das diagonais ou abaixo de uma das diagonais. Então, eu posso, de repente, pedir que você calcule média, porcentagem, maior valor, menor valor, desvio padrão de qualquer uma dessas combinações. Ou seja, além do cálculo que eu teria com os valores no vetor ou na matriz, eu posso ter uma questão de distribuição geográfica, propriamente dito, na tabela. E essa distribuição geográfica na tabela, ela de alguma forma poderia ser aproveitada. Um outro detalhe que eu acho importante chamar a atenção para vocês lembrarem é essa tabelinha estratégica que eu literalmente falei e repeti várias vezes ela durante as atividades de vetor e matriz que eu fiz com vocês. Então, quando eu mostrei para vocês essa tabelinha aí de vetor e de matriz, na verdade, eu estava dizendo que isso era um roteiro de estudo que você teria. De que maneira? Você tem esse roteiro de estudo, por exemplo, para vetores e para matrizes propriamente ditas. Então, você pode e você vai ter esse exemplo bonitinho. Então, lembrando, a primeira coisa que você tem na matriz e no vetor, que você precisa considerar, é que o vetor ou a matriz, eles, de alguma forma, você vai ter neles, né? Você vai ter neles o quê? Você tem ali a reserva de memória. O que significa reserva de memória no vetor ou na matriz? Reserva de memória significa exatamente você fazer o quê? Significa você chegar, por exemplo, e dizer assim, olha, vai ser um vetor do tipo inteiro, com tantas posições. Vai ser um vetor do tipo decimal, um vetor do tipo double, com tantas posições. Ou seja, você tem a oportunidade de, no seu exercício de vetor ou de matriz, você reserva a quantidade de posições que você pretende usar. Não quer dizer que você vá usar. Você reserva a quantidade de posições que você pretende usar. Podendo ou não usar tudo ou usar quase nada. Então, são alternativas que você tem para o seu exercício. Além disso, quando você lida com vetor ou com matriz, você vai perguntar, mas quantas posições de fato eu vou querer? Aí é o item 2. Então, por exemplo, no caso de vetor, você vai perguntar assim, você tem, vamos supor, você reservou 100 posições, você não pode pedir para ele cadastrar 150 posições. Você vai pedir para cadastrar menos. E no caso de matriz, mesma coisa, você tem lá o número de linhas e colunas, então você vai ter que perguntar, você reservou, por exemplo, 100 linhas e 100 colunas, aí você pede quantas linhas? N. Vai ter que ser menor que 100, menor ou igual a 100. Quantas colunas? Vai ter que ser menor que 100. Quando você tem uma matriz quadrada, você pede apenas a ordem, que ele já representa para a linha e para a coluna. Mas quando a matriz não é quadrada, você vai ter que perguntar quantas linhas e quantas colunas. E nos dois casos, você vai ter que verificar se é compatível. Assim como no vetor, você também tem que verificar se é compatível. Qual é o comando que a gente pode fazer? Você pode fazer um if do tipo assim, chegou, é compatível, faz. Não é compatível, dá uma mensagem de erro para o programa. Mas vocês já aprenderam coisas mais avançadas, como o comando while e do while para fazer essa verificação. E depois que você verificou, bom, aí a gente vai encher a matriz. Como é que você vai encher a matriz? Como é que você vai encher o vetor? Eu vou encher o vetor com uma pessoa cadastrando. Eu vou encher com os dados direto do programa, que é aquela abre chaves e bota conteúdo, fecha chaves. Eu vou fazer uma equação matemática maluca aí, que vai
vai fazer esse preenchimento automático, em função do I e do J, tudo bem. Ou em função do tempo, de repente ela pega a hora da vez e faz uma conta. Ou em função, por exemplo, de um sorteio. De repente eu tenho um sorteio maluco, eu quero pegar o sorteio e ver como é que ele preenche para mim o sorteio. Então você tem várias alternativas para fazer o preenchimento. Muito bem. Por que isso é importante para o engenheiro? A nossa praia, né, a praia do engenheiro, é mexer com muita informação. As nossas informações podem representar temperatura, podem representar carregamento, podem representar intensidade de algum vetor, enfim. Quando você tem uma massa de dados, você pode imaginar que podem representar cálculo em uma superfície, uma laje, por exemplo. E aí, quais são os tipos de cálculo que a gente tem? Tem vários. Eu posso fazer média, porcentagem, maior valor, menor valor, posição do menor valor, posição do maior valor, múltiplos de 3, de 5, pares, ímpares, quantidade de nulos, nulo é zero, porcentagem dos números entre menos 10 e mais 5, porcentagem dos números maiores que um certo valor. E eu posso, no caso da matriz, combinar essas perguntas com, inclusive, a distribuição espacial, ou seja, da diagonal principal, da diagonal secundária, acima das duas diagonais, então você tem que pensar, e tem que atender aquelas condições todas, né? Os pares, os negativos, os ímpares, enfim. Então você tem várias combinações. E, obviamente, depois que você fez os cálculos, né, que seria um item 5 aí, que não está nessa lousa aí, na verdade ele estava do ladinho, não cabia legal na foto, eu deixei sem colocar, você vai exibir, né? Então, às vezes, você tem que exibir apenas os valores, é simplesmente um Cout e acabou. Às vezes você tem que exibir uma tabela, matriz pronta, você quer usar um barra T, né? É óbvio que tudo isso que eu falei aqui, eu não vou cobrar tudo isso, até porque vocês precisam, de alguma forma, se ambientar, né? Acostumar um pouquinho com a proposta. Porém, a ideia era você ter isso em mente, esses passos aí. E isso vale para dois exercícios, os exercícios de vetores e para o exercício de matriz.